Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando eu criei o segmento na ótica do trailer, minha ideia era apenas consultar trailers antigos para colocá-los em evidência à luz dos filmes, do resultado final, daquilo que foi publicado pelos estúdios. Porque assim, de fato, nós poderíamos fazer uma certa imersão no material e perceber se aquilo que o trailer antigo nos mostrou, se aquilo de fato estava concomitante com a ideia, com a natureza, com o conceito da obra final. Isso é bastante interessante de perceber em filmes antigos, porque a lógica, as políticas, o interesse, a natureza de um trailer antigamente não tinha as mesmas qualidades, as mesmas pretensões do que é feito hoje em dia. Uma das coisas que me desagradam bastante em trailers modernos é que eles mostram muito, mostram demais. E quando você vai conferir o filme no cinema, de fato você acaba percebendo que tomou muito spoiler, ou viu, já tinha assistido em casa mesmo pelo trailer, pontos fundamentais, cenas realmente das mais trabalhadas, elaboradas, que constavam na obra. Isso é bastante chato, bastante desapontador. No passado, a maneira como os trailers eram conduzidos não entregavam muito não, eram raros os momentos onde nós de fato víamos pontos chaves do filme. Tudo se resumia, no caso, o acento maior era como um filme se vendia, aquilo que ele dizia para nós, aquilo que o narrador nos informava, aquilo que estava no script do roteiro e como as imagens ilustravam aquelas palavras, não necessariamente o conteúdo real do filme. Alguns trailers eram muito assertivos, iam direto ao ponto mesmo, de maneira muito verdadeira com o público. A gente ia para o cinema, assistia o filme e tal, e via que a proposta do filme era aquela mesmo. Só que haviam também muitos casos onde a propaganda era enganosa. Então, fazer um resgate dos filmes passados e dos trailers passados e fazer essa comparação é bem interessante mesmo, para perceber a estética, modelo, tipo de direção, como se fazia, o modus operandi daqueles trailers antigos, e se de fato a sua proposta estava concomitante com aquilo que nós víamos no produto final. Normalmente eu não gosto de fazer isso com filmes que ainda estão para lançar, como é o caso aqui de The Last Voyage of the Demeter, a exceção que eu estou fazendo hoje, porque um ponto eu já falei, trailers modernos eles dão muito spoiler, e spoiler, para quem gosta de cinema como eu gosto, você que está me ouvindo gosta também provavelmente, spoiler é uma coisa que a gente não gosta de tomar. Tem bastante gente que gosta, respeito, mas enfim, eu não gosto. Eu gosto de saborear, apreciar um filme do seu princípio ao fim sem saber muita coisa sobre ele. Sendo assim, essa é uma das minhas resistências. Mas tem mais um motivo que me deixa bem desanimado a comentar trailers novos. É porque tudo que nós vamos falar reside num âmbito mais hipotético. Nós, de fato, não temos muita coisa a dizer que seja válido para aquilo que a obra em si possa apresentar neste estágio. Porque é o estágio que nós não vimos nada a não ser o trailer e não temos nada a não ser também as referências prévias dos profissionais envolvidos na produção de um filme. Todos eles, no caso. Nós temos acesso ao trabalho deles, ao histórico deles, à biografia deles, inclusive a profissional. Podemos fazer algumas projeções do que possivelmente nós viríamos em um filme, mas é tudo muito hipotético. Muito hipotético. E isso não me seduz muito, porque, enfim, eu não sou vidente, eu não sou Walter Mercado. E eu não gosto aqui de ficar fazendo projeção também, embora eu reconheça que é possível analisar alguns pontos de um trailer e perceber que tipo de tom um filme possivelmente vai ter. Claro, no paradigma atual. No passado não necessariamente era assim, não. Mas hoje em dia dá para perceber qual tipo de tom o filme possivelmente vai ter. A partir da referência que nós temos aqui, como produção, a estética, o tipo de música que está sendo utilizada,
Às vezes a música de fato é aquela que vai figurar no filme, outras vezes também não é, né, porque ela não foi... O filme não necessariamente é musicalizado ao mesmo tempo que o trailer está sendo exibido. Às vezes esse processo é o último deles, né? Em outros momentos é o primeiro, enfim, depende muito do tipo de produção, né? Ou seja, cai tudo muito na especulação. Um filme vai ser assim, pode aparecer desse jeito, né? Retratar essas coisas aqui. Então, como não é uma coisa muito palpável, eu diria, isso não me seduz muito não. Mas eu vou fazer de The Last Voyage of the Demeter por um motivo simples. Porque, em virtude do marketing do trailer que nós vamos assistir daqui a pouquinho, eu vou reexibir aqui nesse podcast, a procura por um episódio, por um podcast meu aqui no canal, de Drácula. Drácula, no caso o livro do Bram Stoker, que eu comentei alguns capítulos por aqui. O capítulo referente a Demeter, a procura por ele aumentou um pouquinho, e isso acontece sempre quando algum assunto, algum tema, né, ou alguma expressão está em alta nas redes sociais, no Twitter, aqui no YouTube. Normalmente alguns vídeos, podcasts passados, né, eles voltam a ser revisitados. E como eu comento conteúdo e não estou muito interessado também, muito ligado também em assunto de momento, né, os meus vídeos não têm uma natureza apenas daquele momento, daquele recorte em si, ele não sou muito ligado a trend. Eu tento imprimir alguma coisa que seja, eu não diria atemporal, né, porque isso seria muito pretensioso, mas um tipo de assunto, um tipo de comentário e informação no vídeo que você pode consultar a qualquer momento, né, independente seja no momento de um lançamento de um livro, de um filme, ou daqui a 5, 6 anos, aquela informação continua sendo pertinente para quem quer saber, conhecer um pouquinho mais sobre a obra. Então, esses vídeos mais antigos, que não são do momento, mas tem alguma relação, né, com o assunto que está sendo comentado, eles acabam caindo no radar de novo das pessoas. Achei estranho, porque, né, o vídeo do Drácula estava tendo muito view. Aquele que eu comento sobre o Demeter, né, justamente ao capítulo que vai ser abordado no filme, né, que é justamente o capítulo sobre o barco, né, o navio Demeter. Ele chama The Captain's Log, lá no livro do Bram Stoker. O filme vai ser uma adaptação apenas daquele capítulo, uma coisa que certamente, né, atrai muito o nosso interesse, né, até porque o livro do Drácula é excelente, é um clássico, né, aí sim, uma obra imortal. E é um capítulo muito breve, muito curto, que não tem muita expansão. A gente sabe da tragédia do Demeter, mas a gente não tem muito acesso a tudo, né, o que o Conde fez dentro do navio. E, enfim, eu publiquei uma coisa no canal, né, uma parte onde eu comento apenas a viagem do Drácula no navio, e isso acabou atraindo atenção também. Recebeu alguns views a mais graças à divulgação do trailer, né, The Last Voyage of the Demeter. Tem Demeter no título, as pessoas começaram a procurar sobre Demeter e encontraram o meu vídeo. E algumas delas acabaram também solicitando que eu comentasse um pouquinho o trailer, o que eu achava, o que eu esperava, perguntaram se eu já tinha visto e tal. Então eu vou acabar aqui nesse podcast criando essa exceção e assistindo, portanto, um filme que ainda não saiu. Se havia algum lugar para fazer isso, né, que talvez se encaixe um pouco na proposta, seria nesse meu segmento aqui na ótica do trailer, embora os trailers que eu aborde não são trailers do momento, né, eu não caio no hype, não tenho interesse em hype, mas apenas material passado. Dito isso, The Last Voyage of the Demeter é um filme que eu tenho muito interesse de assistir, sim, eu vou assistir quando ele sair lá em agosto, com certeza, porque o roteiro, como eu falei, é interessante porque ele ele tenta adaptar realmente apenas, né, um capítulo da obra do Drácula, mas ainda assim o roteiro ele tem esse acento, essa direção stokeriana, digamos, né? É uma coisa que vai beber do Drácula e não uma obra de pirlim-pim-pim que alguém imaginou, eu gostaria que o Drácula fosse assim. O cara vai lá, escreve e faz esse monte de tranqueira de filme do Drácula que a gente acabou, né, assistindo aí, experimentando nas últimas décadas. Não apenas filmes, né, mas também séries de TV, que não tem absolutamente nada a ver com o Conde ou com a obra do Bram Stoker. Aqui não.
vai ser uma obra, uma adaptação no espírito do Stoker, né, cujo roteiro em si, né, o que nós veremos na história, não será algo que ele escreveu, né, mas uma história pensada dentro do navio, dentro daquelas condições, situações, né, e com o acento da obra dele, com o espírito da obra dele. Eu creio que o trailer possivelmente vai mostrar algo assim. Se não mostrar, eu vou ficar bastante desapontado, porque inclusive eu não assisti o trailer. Como eu falei, não assisto. Eu não assisto trailers, eles entregam demais. Então eu estou fazendo aqui realmente, né, um agrado para quem está interessado em comentários sobre o material em si, né? Enfim, um dos motivos para querer assistir o filme, roteiro atrelado à obra. Mas tem outro, é o diretor, o norueguês André Øvredal. O André tem um filme dele, ele tem poucos filmes, né? Ele já é um diretor de 50 anos, né? já é um veterano, mas a filmografia dele não é tão vasta assim não, até porque trabalhar, né, em cinema não é uma coisa muito fácil não. Esses diretores que têm uma filmografia gigantesca, né, são a exceção, não a regra. O Øvredal, ele tem alguns filmes, ele tem uma filmografia bem pequenininha, mas ele tem bons momentos, e uma coisa que eu gosto nele justamente é a questão da ambientação. Eu acho que ele ambienta bem os filmes dele. Eles têm uma certa aura interessante, como por exemplo The Autopsy of Jane Doe, que foi um filme que eu resenhei aqui no canal. Gostei bastante do Autopsy of Jane Doe, até por isso eu fiz a resenha dele aqui, né? E o que me chamou a atenção foi o aspecto estético, a imagem, né? Como ele filmou o filme. Os filmes deles costumam ser bonitos, né? Embora simplórios, aqueles que são muito simplesinhos, igual The Autopsy of Jane Doe é só dentro, ele acontece dentro mesmo de um necrotério, e é só ali que ele fica. Mas visualmente ele é interessante, ele tem bons momentos, ele tem boa fotografia, né? Uma coisa que acontece, por exemplo, em um outro filme dele, que é o Scary Stories to Tell in the Dark. Esse eu não gostei. Mas não tem como falar, não tem como dizer que, né, que o trabalho artístico dele, né, dos maquiadores protéticos, os criadores de efeitos especiais, não tenha sido bom. Então o Øvredal, ele procura estéticas interessantes para o filme dele, né? Ele procura que fotograficamente esses filmes sejam muito interessantes. E normalmente eles costumam ser bem ambientados também. Então, por se tratar de Drácula ter esse aspecto monstruoso, essa aura monstruosa, que é uma coisa que em cinema a gente vê desde o clássico Nosferatu, né? É uma estética vampiresca, né, do conde monstruoso que, inclusive, o Francis Ford Coppola utilizou no filme dele, e é dali, pelo menos é como eu vejo, né, só olhando para o banner, para a capa, para as imagens de divulgação do filme, dá para ver claramente que é dali que o Øvredal ele bebe. Certamente ele viu o filme do Coppola, e isso já me agrada demais, né, esse monstrengo horroroso, né, essa besta selvagem atacando, aterrorizando os passageiros do Deméter. Então as projeções são boas, embora essas projeções sejam meramente especulativas, elas não querem dizer absolutamente nada, como eu falei. A projeção é boa, então eu acho que vale a pena sim criar uma exceção. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no trailer. Aqueles que não viram, assistam aí comigo. The Demeter, on charter from Romania to London. Shipping private crates. Contents unknown. Out at sea, with no land in sight. This here is Clemens. He's a doctor. You dress like a learned man. University of Cambridge. I know my way around the boat. Our charter has agreed to pay a bonus for timely arrival in London. Let me show you the ship. This here is Huckleberry. We don't come with like this to give the ooze clear. Demeter's a fine boat, no doubt. Something ripped a
This looks like a bite. Search the ship. Everywhere. Evil is on board. Powerful evil. In the night, it drinks our blood. He is here. We call him Dracula. He's coming! Did you see the size of that bloody thing? I want to kill the cursed thing. He is on this ship, which means that we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Eis aí então o trailer de The Last Voyage of the Demeter. Tem vários elementos aqui, várias características que nos permite concluir várias e várias coisas. Primeiro, que é um filme de época, o que é necessário de fato para uma adaptação stokeriana. E como a história é uma adaptação do capítulo The Captain's Log, do Bragg F. Schutt, de fato, né, o filme se insere dentro de um contexto que as tripulações, as embarcações, elas tinham de fato um aspecto muito específico. E o que nós vemos aqui é um navio de fato que corresponde a esses aspectos, corresponde àquele marco recorte histórico. Um filme do Drácula é sempre um filme de época. O figurino está adequado e também a tripulação como um todo, né? Aquilo que eles usam, aquilo que eles carregam, toda a parafernália dentro do navio e a estrutura do navio em si está concomitante, né? Está acompanhando de fato aquilo que nós esperamos de um filme histórico e também um filme épico, né? Dá para ver que essa é realmente a direção utilizada aqui. O Bragg F. Schutt, o roteirista que escreveu essa adaptação, né, que finalmente vai ser exibida, o trabalho dele é bem antigo, não é novo não. Esse roteiro ele ficou no limbo por mais ou menos 2 décadas. Ser roteirista em cinema é uma coisa muito complicada, né? Como bem se vê na recente greve que eles têm feito, reivindicando direitos recentemente. Está aí em todas as matérias, jornais, para quem quiser conferir. Ser roteirista não é muito fácil não. Às vezes você tem uma ótima ideia, tem uma ótima adaptação em mãos, mas dependendo das tendências do mercado, o interesse do público, né, o que está bombando no momento, não é muito atrativo ao material, embora o texto em si possa ser realmente muito bom. Mas, em alguns momentos, há males que vêm para o bem, porque se o texto ele ficou no limbo por 2 décadas, isso quer dizer que o Schutt ele teve mais 2 décadas, né, para lapidar o trabalho, para fazer incrementos, ficar atento realmente a detalhes e, pelo menos do ponto de vista estético, tudo que eu enxerguei, tudo que eu vi aqui no trailer me agradou bastante. Tem, pelo menos visualmente falando, né, aparenta ser de fato uma obra, uma adaptação, né, de um trabalho stokeriano. Mas bem, continuemos. The Last Voyage of the Demeter tem tudo para ser, né, na verdade não tem como não ser, um filme basicamente sobre o gato e o rato, né? Sobre um espaço confinado, um lugar que não se tem para onde correr, né? O mar é o mal, né? O navio é a segurança, teoricamente, né? O mar é a grande quimera de filmes marítimos. Ele é sempre o bicho papão. O mar é aquilo que sempre ceifa as vidas. E o mar, de fato, se hoje em dia ele continua sendo perigoso, imagina naquela época. Imagina com esse tipo de estrutura, né? Com um navio como esse aqui. Que é, claro, lá do século
respectivo, né, de uma obra do século XIX, mas ainda assim é uma estrutura muito frágil, né? Se em algum momento, né, o mar ficar furioso demais e atacá-lo. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante, né, da tempestade marítima. Drácula se trata de uma obra histórica e épica, mas por ser um recorte, né, um capítulo marítimo, eu acho que existe mais um recorte épico que é importante ser introduzido, que nesse caso aqui é a tempestade marítima. Navegar, viajar, né, se colocar ao mar, inclusive para uma viagem tão longa como é a viagem do Conde até Londres, né, ele sai da Romênia e vai para Londres atrás da mina. É muito longe, não é uma coisa assim muito próxima, né, não é perto. Então serão dias e dias, né, de viagem e obviamente em algum momento o mar vai falar. O mar vai ter sua linguagem comum, que é uma linguagem de tormenta, tempestade. E isso nós estamos vendo aqui, né? Chuva, o mar muito forte, atormentando de fato a tripulação marinha. Uma coisa que não dá para saber ainda, né? Isso nós vamos ver de fato no filme, é se o poder do Conde é tamanho, né, tal que inclusive seria capaz de perturbar as ondas do mar, né, o temperamento das águas. Isso nós não vemos, não sabemos. No livro em si, há alguns indícios que levam a crer que talvez o Conde tenha uma influência no ambiente, mas não tamanha, não tanto assim. É um capítulo muito breve do Bram Stoker. Ele não vai muito a fundo, ele não descreve muito o que acontece no Deméter. E isso é interessante, né? Isso dá possibilidade, por exemplo, para esse filme aqui ir mais a fundo, colocar mais elementos talvez, porque se o autor não fez, né, mas se o roteiro de certo modo não trai, né, os princípios básicos da obra dele, não há problema nenhum aprofundar essas questões. Não é necessário que o Conde ele afete assim tanto o ambiente em si, devido ao poder absurdo que ele já tem. É importante lembrar que, né, que o final, né, o fim de uma obra como essa aqui, que adapta um capítulo do livro do Stoker, necessariamente, né, o fim ele é trágico. Com certeza ele é trágico, a gente sabe o que acontece. O Conde chega ao seu, né, destino e a tripulação ela é praticamente ceifada por ele, né? É bem provável que aqui haja algum sobrevivente, né, alguma almazinha para contar a história depois, que muito possivelmente pode ser aquele menininho que aparece, né, na embarcação com o cãozinho dele lá, o Huckleberry. Inclusive, não sei se vocês perceberam, né, o nome Huckleberry é famoso, principalmente na literatura. A gente está falando não apenas de cinema aqui, a gente está falando de literatura também. Huckleberry é o nome de um personagem, né, do Mark Twain. E o Mark Twain ele é famoso pelo quê? Sim, livros infantis e de aventura. Aqui talvez esse filme tenha um recorte, um aspecto aventuresco dentro de uma abordagem infantil, mas não de uma história muito feliz ou sofrida, né, de superação dos seus principais dilemas infantis, como acontece lá nos livros do Mark Twain, por exemplo, em Tom Sawyer e no Huckleberry Finn. Aqui pode ser mais um recorte de uma infância, mas uma infância, né, atormentada, agredida, predada pelo bicho-papão, né? Mas o bicho-papão, o maior bicho-papão de todos, né? Na época que Drácula foi lançado, né, o Conde, né, ele era o bicho-papão do século. Ele foi o bicho-papão do século, inclusive continua hoje, até hoje, né, tão relevante que filmes, obras continuam sendo produzidas com o nome dele, com o personagem dele, né? Ele é o bicho-papão. Então o trauma da criança vai ser muito gigantesco. É algo que se espera, né, que seja bastante gigantesco. É uma coisa que possivelmente essa criança não vai esquecer. E isso pode ser, né, também uma deixa, uma possível forma de fazer com que seja ele o único sobrevivente, quem sabe. Pode ser que existam mais, né? Mas pode ser talvez a criança a única sobrevivente. Porque credulidade, né, dar ouvidos a uma criança, né, o que ela tem a dizer,
Ah, o Drácula, o Conde Drácula, um vampiro, estava presente dentro da tripulação do Deméter, né? Um vampiro matou toda a tripulação. Quando se chega a Londres, né, supostamente um ambiente da modernidade, mais colado às tendências do novo século, né, mais colado ao racionalismo, né, as pessoas não vão dar ouvidos a uma criança. Ah, isso é crendice, você veio lá da Romênia, da Transilvânia, né, aquele país lá atrasado, ainda muito preso, né, à era medieval, cheio de superstições, cheio de crendices, né. O menino terminando como o único sobrevivente poderia ser interessante nesse ponto de vista, porque ele vai falar, ele vai relatar, as pessoas não vão dar ouvidos a ele, né, e o conde vai entrar de fato, vai começar a perambular por Londres, né, sem o menor problema, sem muito, né, encheridos atrás dele, querendo saber um pouco mais sobre o que de fato aconteceu dentro do navio. Ele acaba ficando insuspeito, né, para toda a Londres. Então, talvez seja um caminho que possivelmente nós veremos. Possivelmente, como falei, é tudo especulativo, né? É por isso que eu não gosto de fazer vídeo dessa natureza. É tudo especulativo. Não é algo muito palpável. Mas poderia ser uma direção, uma possível direção. De todo modo, foram boas sacadas, né? A referência de Mark Twain aqui, com o cãozinho Huckleberry, né? A perspectiva de uma grande aventura, mas uma aventura dark. The Last Voyage of the Demeter, tudo que nós vemos aqui, o que nós vemos de fato é um filme preso, vinculado, não preso, mas muito próximo, né, a uma estética clássica do horror. É o vampiro clássico, é o paradigma clássico do vampirismo. E é isso que o Drácula precisa, deve ser. Não deve ser uma perspectiva contemporânea, não deve ser uma perspectiva do século XX, deve ser realmente um filme de época. E por ser uma perspectiva clássica do vampirismo, o que se espera é uma abordagem feral, uma besta com aquelas pessoas. O diabo está dentro do barco, a fala está ali, a colocação é feita por um personagem e de fato o filme necessita ser assim, né? Então aquilo que o trailer mostra, a perspectiva dele é boa, é muito boa. Não se trata apenas das imagens, daquilo que a gente está vendo esteticamente, que é uma parte muito importante do filme também, mas também aquilo que está sendo dito, o tom, né, que a obra está se colocando. Eu olho para esse filme aqui, e embora seja um filme novo, de 2023, é possível ver nele referências, né, influências de clássicos, né, do cinema, do recorte do século XX também, do princípio do século XX, né, referências de Universal, depois um pouquinho, né, mais adiante, alguns séculos depois, com a Hammer. Tem um certo classicismo aqui, né? É o Drácula, o vampiro bestial, feral, como é o do Stoker, inserido em um paradigma mais épico, mais antigo, mais histórico de cinema. Isso é muito legal, é muito interessante. E como falei, o Overdahl ele é bom para fazer isso. Ele costuma ambientar muito bem os filmes dele. Ele é um bom diretor. Ele não tem muitas obras, né, mas ele é um bom diretor de maneira em geral. É claro que eu não gostei muito dos outros filmes dele, do modo como eu gostei de The Autopsy of Jane Doe. Mas percebe-se que ele tem manejo, ele tem, de fato, talento para conduzir e ambientar, né? Então é uma boa perspectiva que nós temos com certeza. Falando um pouquinho mais da questão do gato e o rato, vocês devem se lembrar que em entrevista com o vampiro, que aí já é o paradigma, né, mais contemporâneo do vampirismo, mais dentro do século XX, dois personagens da Anne Rice também fizeram, né, várias e várias viagens, né, muitos trajetos de navio, passeando, conhecendo, percorrendo toda a Europa. Foram eles, claro, a Cláudia e o Louis. No paradigma contemporâneo, eles não são exatamente iguais aos humanos, em termos de aspecto, mas eles passam muito despercebidos também. Eles conseguem se camuflar bem, não serem muito percebidos, até porque são personagens muito elegantes, né? Personagens muito preocupados com a aparência. Não que o Conde não seja. Quando ele vai, por exemplo, para Londres, quando ele precisa se tornar um camaleão em Londres para atrair, inclusive, o interesse amoroso da Mina,
é claro que ali ele vira, né, um grande lorde, monarca, não sei o quê. Né? Pensem, por exemplo, na leitura, né, no trabalho que o Coppola fez, lá no filme da década de 90, né, Drácula, de Bram Stoker. É aquilo, né? Ele se torna um camaleão. Mas, em condições normais, né, como nós que ficamos em casa à vontade, né, só com um shortinho, um chinelo, não estamos muito assim preocupados com a aparência, né, aquela aparência social que nós temos que mostrar, estarmos bem trajados, bonitinhos, né? Essa preocupação quando a gente está à vontade dentro de casa só, né, no nosso conforto do lar, assistindo um filme legal, a gente não tem muito essa preocupação. E o Drácula, nessa situação, ele é bestial, ele é sempre feral. Ele não é muito atrativo visualmente falando, né? Ele é uma besta, ele é um ser amaldiçoado, ele é um monstro, né? E é interessante perceber que nessa situação aqui, né, numa configuração de gato e rato, os dois presos em um ambiente fechado, onde o gato tem muitas vantagens, né, sobre o rato, e nesse caso o gato é o Drácula, é interessante perceber como ele está à vontade também. O Drácula ele poderia ter adotado uma outra abordagem, como por exemplo adotaram, né, a Cláudia e o Louis em Entrevista com o Vampiro. Eles começaram a predar, a ceifar todas as vidas existentes dentro do navio, dos navios que eles viajavam, né? Se alimentavam da tripulação, mas ninguém desconfiava deles, né? Porque eles estavam misturados à tripulação. Eles eram, entre aspas, pessoas dentro da tripulação, bem trajados, bem vestidos, com dinheiro, né? A abordagem do Conde no capítulo The Captain's Log, do Stoker, também poderia ter sido essa. Ele tinha poder, condição para isso. Até porque aquelas caixas que são caixas de areia, né? Vocês viram o brasão do dragão? Interessante detalhe, mostrar o brasão dos Dracul nas caixas, né? Sinal que o Bragg Shute, ele está bem atento aos detalhes, ao simbolismo, né, da obra do Stoker, né? Tá ali. Mas aquilo nós sabemos muito bem que é caixa de areia. O Drácula precisa dormir, ele precisa repousar no solo da sua terra, senão ele não se recupera, ele não descansa, ele não se energiza novamente com os poderes vampirescos, né, das trevas que ele possui. Nós sabemos que é terra. Então, de qualquer modo, ele poderia dormir e repousar ali. Mas ele teria poder suficiente, por exemplo, para adotar uma abordagem semelhante a que a Cláudia e o Louis utilizaram em Entrevista com o Vampiro e se misturar à tripulação. Um lorde, né, um ricaço, alguém muito bem trajado, bem vestido, quem suspeitaria dele, né? A suspeita ficaria talvez, né, no campo do, nossa, um sujeito tão rico, né, um monarca como ele, viajando num navio tão simples, né, tão humilde como esse aqui. Mas aí alguém poderia dizer, mas as pessoas na Romênia conhecem, né, as pessoas da Transilvânia conhecem o Drácula. Nós vemos inclusive aqui uma personagem falando, é Drácula, ele está no navio conosco. Mas ele poderia se passar por qualquer outro monarca que nem da Romênia, né, nem da Transilvânia ele era, por exemplo, né? Ele poderia se disfarçar, ter uma identidade falsa e viajar a Londres disfarçado. Mas não, ele é o mal, ele é a besta, né? Ele é o ser das trevas, né? O filho das trevas, aquele a quem a luz abandonou totalmente, a vida abandonou. E o retrato é exatamente esse, ele é uma besta selvagem. Ele é o gato, né, numa configuração de gato e rato. E a tripulação, né, completamente despreparada, completamente perdida em relação ao poder absurdo, temerário que essa criatura possui. Bem interessante a abordagem, né? A Cláudia e Louis, eles ficam, né, de fato, disfarçados. A tripulação acha que é alguma doença, alguma praga, as pessoas vão morrendo. E eles estão lá de boa, né, só acompanhando a viagem, tomando banhos, né, de lua cheia, todos os dois gostosões, né, curtindo a viagem. O Drácula não. Ele tem o seu repouso, né, ele descansa, ele dorme, hiberna, acorda e alimenta. E sempre com muita brutalidade. Nós vemos aqui que ele está de short e chinelo na casa dele assistindo um filminho. É isso que é o Drácula. E é isso aqui o que ele é na casa dele. Quando ele está à vontade, quando ele não precisa se misturar.
E como ele não tem pretensões com ninguém, né, como nenhuma pessoa dentro, uma pessoa viva dentro do barco, a não ser a predação, eis aqui, eis o que eu sou um monstro. E eu vou predar vocês da forma mais cruel e brutal possível. Vocês me temerão. Eu serei o pior dos seus pesadelos. O filme ele tenta, a princípio, pelo menos a partir do trailer, dar essa sensação, né? E como eu falei, o trabalho do Overdahl é bem interessante, ele consegue ambientar muito bem. Vocês perceberam que o trabalho de iluminação, a cinematografia, de certo modo, as pessoas que estão trabalhando com ele estão conseguindo imprimir esse acento? É apenas um trailer pequenininho, mas dá para observar, né, que o Drácula ele vai ser muito retratado pelas sombras. A gente vê, né, ambientes de escuridão, mas onde a sombra dele, graças à ajuda da iluminação também, a sombra dele é muito perceptível. Os efeitos sonoros, né, o SFX, também está acompanhando muito bem esses momentos, né? A expressão dele, né, a fala dele bestial, acompanhando as sombras. Os momentos onde ele aparece é um jogo de luz e sombras o tempo inteiro. Ele é uma criatura furtiva, um predador furtivo que talvez lá no finalzinho não vai ser tão furtivo mais assim. Mas a princípio ele vai predar furtivamente. O trailer inclusive mostrou que ele começou pelos animais, né? Interessante, curioso. Ele começou pelos animais, mas obviamente ele não vai ficar assim por muito tempo. Mas ele começa como um ser furtivo, né? Um grande felino que fica observando a sua presa por muito tempo e quando ele ataca já era, não tem para onde fugir. Então a furtividade está presente aqui. E tecnicamente falando, o trabalho é de luz e sombras. Às vezes nós vemos apenas a sombra dele e os efeitos sonoros especiais dão o tom da ambientação, mas em outros, por exemplo, quando ele está em um ambiente externo, né, como no convés do navio, né, nós vimos aqui também uma cena bem interessante, quando dá um trovão na tempestade, né, um raio cai, dá aquele feixe de luz, aquela grande iluminação e a gente vê lá aquela criatura, né, humanoide em forma de morcego atrás de um tripulante. Isso é cinematografia bem feita para um filme que tem o interesse claro de ser um filme de horror, né? Coisas muito boas que nós estamos vendo aqui. E o personagem Clemens, ele também me chama a atenção de certo modo, porque vai existir um médico de fato dentro da tripulação. Isso também é diferente, por exemplo, de Entrevista com o Vampiro, porque Cláudia e Louis predavam os tripulantes, certo? Mas não tinha ali nenhuma autoridade médica para dizer, isso aqui é mordida de animal, ou isso aqui é uma doença. Os tripulantes, né, por não serem pessoas letradas, serem pessoas mais humildes, eles assumiam que era algum tipo de doença, né, algum tipo de mal que estava dentro do navio, né, alguma condição fisiológica, até porque em viagens ao mar, né, tais condições não são raras. Os antigos navios, antigas tripulações, né, haviam pessoas que ficavam realmente muito doentes nessas viagens, inclusive levavam doenças, espalhavam elas em algumas regiões portuárias, né, muito rato, muita sujeira, material estranho de outros lugares, né, sendo levados, ou seja, as condições higiênicas em embarcações antigas não eram das melhores. Então eram ambientes propícios à doença, né? E isso, inteligentemente, o Louis e a Cláudia utilizaram lá a Entrevista com o Vampiro nas viagens de navio deles. Mas a questão é que lá não existia um médico. Aqui há um médico, né, que é o personagem do Clemens, um médico de Cambridge, ou seja, um médico inclusive bem formado. É claro que as ciências médicas não estavam tão avançadas naquela época como são hoje, mas um médico é capaz de observar, né, uma ferida, um ferimento, fazer uma autópsia e perceber, olha, isso aqui não foi doença não, né, isso aqui não foi nenhum tipo de animal selvagem também não, essas presas aqui são diferentes. Então o filme parece que é bem possível que ele vai ter dois momentos, né? Um momento mais furtivo, isso ficou claro, um momento mais furtivo de assassinato nas sombras de animais, algumas primeiras pessoas ali, e depois tudo fica às claras, porque as pessoas que vieram da Transilvânia, que trabalham dentro do Demeter, conhecem a referência, porque o Conde lá na obra do Stoker
Ele não é desconhecido para seu povo, ele é temido, né? Então eles conhecem, não o mito, mas a besta, o temem, né? Inclusive sabem que um confronto direto leva à morte. É um povo oprimido, perseguido pelo vampirismo do Conde há muito e muito tempo, né? Então aqui não tem muito o que mascarar, e com as informações do médico, do Clemens, né, fica muito mais claro ainda para os tripulantes que quem está com eles dentro da tripulação, dentro do navio, é literalmente a besta, né? Então, possivelmente aí 2 momentos, um mais furtivo e um mais às claras, mais bestial, mais do confronto, talvez mais bélico, né, no combate contra essa criatura aí que nós sabemos desde já que não pode ser parada e não será parada pelos tripulantes do Deméter. Bem interessante mesmo, né? A tripulação sabe sobre ele. E quando as referências, né, as informações médicas são divulgadas, são tragas à luz, né, pelo Clemens, eles já sabem de antemão. Todo mundo aqui nessa bagaça vai morrer. Mas vamos tentar morrer com dignidade, talvez, né? Pelo menos. Morrer tentando nos proteger, enfrentando essa coisa. E o Clemens pode ser talvez o personagem que é o diferente da tripulação de fato, porque ele é aquele que está mais próximo da racionalidade, da ciência, da luz, e não de um mundo antigo, de monstros, né, superstições, criaturas das trevas. Não, nós temos que fazer frente, nós temos que tentar resistir, né? Essa coisa não existe, não pode ser imortal como vocês estão dizendo, né? Um personagem que não está dentro do mesmo recorte, dentro do mesmo paradigma, influenciado pelas mesmas questões. Se ele formou em Cambridge, né, ele é inglês. Ele veio da Inglaterra, teve uma tradição, né, uma educação, né, ao modo inglês. Então ele é culturalmente, né, nacionalmente falando, né, ou diferente dentro da tripulação também, né? Questões, né, elementos que nós podemos perceber aqui claramente no trailer de The Last Voyage of the Demeter. Veremos se tudo isso se confirma lá em agosto. No mais, foram as coisas que mais me chamaram a atenção, que eu poderia dizer aqui, trazer neste pequeno podcast. Espero que tenha sido satisfatório para aqueles que estavam interessados em ouvir. Um abraço a todos, saudações Corvides.